Então, gente, hoje eu quero comentar um assunto que é a base da nossa consultoria, é o formato que a gente tem encontrado para ter sucesso nas redes sociais. A gente vem aí, acho que já tem 8 anos de G-Campania, a gente tem mais de 450 projetos feitos, ou mais, né? Acho que eu parei de contar no 450, né, Mário? Faz tempo que a gente fala que Faz tem tempo que eu 450. ouço esse número. Mas é mais de 450 projetos, mas sempre, lá no passado, a gente foi dando ajudas, não tinha uma metodologia, era o que a gente achava que funcionava ou a percepção que a gente tinha no momento. E o que a gente tem mudado esse último 1 ano e meio é pegar todo esse conhecimento e colocar em um método. Por quê? A gente não pode achar que o sucesso é sorte. O sucesso ele é muito trabalho, ele é técnica e muito planejamento. Então, como a gente pegou todas essas dicas e toda a percepção que a gente tinha do que a gente achava que dava certo e do que a gente achava que dava errado, e começamos a colocar isso num papel como método. Então, hoje, eu quero comentar sobre a base desse método que a gente criou, que chama Presença na Web. Ele é separado em 6 etapas, 6 módulos. O primeiro módulo é de identificação do público-alvo. O segundo módulo é de planejamento. O terceiro módulo é a parte de projeto, é quando você tira as coisas e põe no papel. Depois entra divulgação, lançamento, divulgação, comercialização e no final tem a análise, que é a gente entender que todo o público e tudo aquilo que a gente planejou no começo do projeto, se ele está acontecendo. Então, não adianta a gente não ler dados de relatório, a gente não entrar no Analytics, não entrar no relatório do Instagram, porque a gente vai estar chutando. Eu não vou saber se o público que eu defini é exatamente aquelas pessoas que estão entrando, e se não for, o nosso objetivo principal do projeto não vai ser atingido. A gente simplesmente fica rodando em círculos sem saber para onde ir. Então, essa é a principal dor que a gente vê aqui, é o principal problema de todos os projetos. A pergunta que a gente mais responde é: eu não sei sobre o que eu falo. Ou não tenho dúvidas de post, eu tenho dúvidas de post. Vocês me dão ideias de post, o que eu posto nas minhas redes? E a grande questão é a gente saber que antes de definir o que eu vou postar na minha rede social, a gente tem que ter muito claro para quem que eu falo, com quem que eu quero falar, quem que eu quero que me siga. Antes de eu pensar se eu vou colocar foto de look, foto de comida, foto de viagem, coloco foto do meu filho, do cachorro, será que isso faz sentido para minha audiência? Será que vão achar o quê de mim? Ou eu não quero ficar me expondo de graça? Mas se eu não sei quem é que eu quero que me siga, fica muito difícil responder essa pergunta, porque a gente tem que saber se esse conteúdo que eu quero produzir é interessante para o público que eu quero que me siga. Então, com esse problema na cabeça, a gente vai usar, eu quero fazer hoje, quero mostrar a primeira parte da consultoria, que é a base de tudo, que é identificar o seu público-alvo e saber o que eu vou oferecer para ele. O que eu tenho de valor para essa pessoa. E isso a gente faz através do Canvas. O Canvas, alguém já ouviu falar em Canvas? Já. Canvas, ele é na verdade é um quadro. Tem um que a gente usa muito, que é baseado no Business Model Canvas, que é um modelo de negócios para empresa. E tem um cara, um americano, o Tim Clark, que há alguns anos atrás, não tem muito tempo, tem acho que uns 9, 10 anos atrás, ele desenvolveu, pensando na carreira dele, ele é professor universitário, e ele, pensando na carreira dele, o que ele queria fazer da vida dele, o que era interessante, o que era importante para os alunos dele, quem seriam os alunos que ele mais gostaria de atender, que daria mais retorno para ele, ele adaptou
o Business Model Canvas, que é o Canvas para empresas, e ele adaptou para modelo pessoal. Então, ele criou um sistema que chama Business Model U, que é um Canvas para marketing pessoal. Ele é o mesmo formato do Business, só que as perguntas, elas mudam um pouco de colocação, né? Ao invés da gente pensar como empresa, a gente pensa que a gente é o nosso próprio negócio. Eu sou o meu negócio, eu não sou uma corporação, eu sou uma pessoa. Então, com esse pensamento, a gente vai responder as 9 perguntas do Canvas e, no final, o que a gente espera depois de responder essas 9 perguntas é que você tenha um modelo muito simples e muito prático do que é o seu negócio, para quem você fala, como você vai ganhar dinheiro com isso e o que você precisa produzir de conteúdo para ganhar dinheiro com essas pessoas. Então, essa é a clareza que o Canvas vai dar. Quem é meu público-alvo e o que eu ofereço para eles. Se eu oferecer isso para eles, o que eu recebo em troca? Isso tem que fazer muito sentido para você, principalmente, antes de fazer sentido para outra pessoa. A gente tem que pensar... Peraí que caiu meu som aqui. A gente tem que pensar, então, nesse público-alvo. Eu vou mostrar como funciona o Canvas. Eu já mandei, quer dizer, a Mari mandou aí para vocês. É muito corrido para que vocês consigam fazer agora, mas acho interessante que vocês prestem atenção nas perguntas. Essa aula a gente já gravou na semana passada, tem uma aula gravada lá na agência, bem bonitinha, com a câmera focando no Canvas, e eu vou disponibilizar isso no fim da tarde. Então hoje eu quero explicar o conceito e como a gente identifica o nosso público-alvo, legal? Vou abrir aqui, compartilhar tela. Tá aparecendo, Mário, o Canvas? Tá sim. Ok. Então esse daqui é o modelo de negócios pessoal. Esse quadro são 9 quadros. E aqui dentro, Mari, me fala se eu seleciono aqui, aparece alguma coisa na tela? Aparece sim. Então, aqui a gente tem esses 9 quadros e o objetivo é responder todos eles e no final o seu modelo de negócio de sucesso vai estar pronto. Parece fácil, né? Parece uma proposta incrível, né? Sim, será que só responder eu já vou ter sucesso? Mas isso daqui é muito bom, é muito difícil preencher, porque a gente tem que refletir, tem que ter clareza nos nossos negócios. Não é um projeto definitivo. Eu fiz o meu Canvas há 2 meses atrás, o meu pessoal, e é o que eu vou usar de exemplo para vocês. Depois de 1 mês eu refiz ele, e quando eu fui gravar essa aula alguns dias atrás, eu ajustei mais algumas coisas. Então, o Canvas é sempre para a gente bater o olho, ele vai ter um monte de post-its colados, e vocês vão saber exatamente com quem você fala. Então, como é que funciona o Canvas? Aqui no quadro central, ele tem a nossa proposta de valor. A nossa proposta de valor, ele é justamente como eu contribuo para minha audiência. O que eu vou fazer? Tem uma pergunta que me fizeram e a pergunta que eu começo a fazer para vocês agora. Na verdade, são 2 perguntas, né? A primeira é, por que eu devo te seguir? Essa é a pergunta mais difícil de responder. Quando a gente vê um Insta, eu tenho um Insta, eu faço isso. E se você perguntar, Mari, Kika, Karina, por que eu devo te seguir? A gente trava. É muito difícil. Você deve me seguir porque eu sou legal, ou porque o meu Insta é lindo, ou porque eu falo de moda. Mas tá bom, você fala, tem um monte de gente que fala.
E para responder essa pergunta, tem uma outra pergunta que a gente pode fazer, que é: qual é o problema que você resolve? Então, se você me seguir, eu vou resolver esse problema na sua vida, ou no seu trabalho, ou no seu dia a dia. Então, é com isso que eu contribuo. Essa é a minha proposta de valor. Mas, como eu comentei, antes da gente responder essa pergunta, que é uma pergunta um pouco complexa e um pouco difícil, eu tenho que saber muito claro com quem eu quero falar. Antes de eu saber que tipo de problema eu quero resolver, eu tenho que conhecer o meu público e saber quais são os problemas que o meu público-alvo tem. Então a gente esquece esse quadro, que ele é o principal, que seria o número 1, e o primeiro que a gente vai responder é segmento de clientes. Então, quem você ajuda? Quem são as pessoas que você quer que te siga? Esquece quem te segue hoje. Esquece a audiência que você tem. Faz de conta que você está começando agora. Acabou de criar o seu perfil. Quem é que você quer que te siga? Olha, no meu mundo ideal, então eu vou usar o meu exemplo aqui, para a gente não ficar dando exemplos sem sentido ou tentando improvisar, eu vou usar o meu exemplo no meu perfil pessoal. Então, o meu perfil pessoal, o Gabriel _Campana no Instagram, e na verdade todo o posicionamento que eu quero ter de marca, eu pensei em quem eu quero que me siga. Bom, eu quero que me siga atletas, porque eu tenho o esporte como uma coisa muito forte na minha vida. Então eu vou colocar aqui que eu quero que atletas me sigam. A ideia é que vocês peguem um post-it. Tá aparecendo o post-it aí? Não? Não. Só o cursor do mouse. Tá, vou tentar de novo. Agora sim. Tá. Então aqui. Então vocês vão pegar essa folha impressa, pegar um post-it e colar definindo quem é o seu público-alvo. Aqui eu vou colocar atletas amadores como um público-alvo. Mas eu não quero falar só com atletas, porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, como eu tenho o meu trabalho e a minha fonte de renda é a G-Campana, eu quero que possíveis clientes da agência web me sigam também. Quem são meus possíveis clientes? São empresários, pessoas que têm site, que têm empresa, loja. Então, eu quero que empresários e profissionais, empresários em geral, vai, para simplificar, empresários me sigam também. E eu tenho um terceiro público, que são os influencers, porque a gente trabalha com influencers. Então, eu quero que os influencers me sigam também. Eu quero que vocês me sigam nas redes sociais também. Eu quero que vocês me sigam. Então, aqui, digital influencers. Influencers. Então, aqui eu defini 3 públicos que eu quero conversar. São essas pessoas que eu quero atingir. Tem a minha mãe, tem minha família, tem meus primos, mas essas pessoas não são o meu público-alvo. Eu não vou produzir conteúdo para eles. Eu até posso colocar uma ou outra foto para humanizar o meu Insta, e a gente vai falar disso logo mais. Mas o meu público-alvo, aquelas pessoas que eu quero atingir com objetivo comercial, são esses 3 públicos. Eu tenho atletas, porque eu tenho uma consultoria de marketing pessoal e posicionamento para atletas que eu estou montando. Então, eu quero falar com essas pessoas porque eu pretendo vender para elas lá na frente. Tenho empresários e quem tem empresas para vender os serviços da agência e digital influencers. Então, agora que eu já sei, eu tenho uma noção de com quem eu quero falar, eu já posso pensar um pouco mais em o que eu vou oferecer para essas pessoas. O que seria atrativo ou o que eu posso postar para agradar essas pessoas. Então, para pensar nisso, a gente teria que destrinchar um pouco mais cada público-alvo. Aqui eu coloquei um segmento de público, mas eu preciso saber quem é
esse empresário, quem é esse atleta e quem é esse digital influencer. Então, aqui é um digital influencer aqui. Só um segundinho. Aqui é um digital influencer que está começando. Está começando. Eu atendo 99% de mulheres. Então, eu vou colocar que eu vou falar com mulheres, eu não vou falar com homens. Meu público-alvo aqui não são homens. Aonde essas pessoas moram, se elas trabalham, ou não, se elas estudam ou não. Eu preciso saber tudo isso. Eu preciso saber quem é exatamente o meu público-alvo e o comportamento dessas pessoas. Porque sem conhecer o nosso público-alvo a fundo, fica difícil saber quais são as dores e as necessidades deles. Aqui, empresários em geral. Então, são pessoas que têm pequenas empresas, que precisam de site, ou blog, ou loja, no segmento de moda, beleza, lifestyle. E na minha parte de esporte são atletas amadores, focados aqui em triatlon, por exemplo. Legal. Então eu já conheço um pouquinho mais, vale a pena a gente se aprofundar muito no nosso público e saber, uma forma de se aprofundar no público é você pensar em uma pessoa. Então, quando eu falo aqui um digital influencer, eu penso em alguém, tem a fulana, ela é o público ideal, ela representa esse público. Então, que música ela gosta, ela vai para balada ou ela viaja, ela faz esporte ou não, ela come saudável ou come fast food. Eu preciso entender o comportamento dessa pessoa para aí sim eu jogar a minha proposta de valor para essa pessoa. Então agora eu vou para a minha proposta de valor, que é como eu contribuo, tá? O que eu contribuo para essa pessoa específica. Então vamos lá, um por um aqui. O que eu contribuo para empresários em geral, que têm pequenas empresas, site, blog, loja, e trabalham no segmento de moda, beleza e lifestyle. Eu contribuo para essas pessoas, uma dor que eu vejo muito grande nesse segmento de mercado é como vender mais. Então essa é uma forma que eu contribuo, com dicas de marketing. Mas dicas de marketing é uma coisa muito genérica. E isso, dar dicas de marketing dentro do meu perfil pessoal, eu não sei se é exatamente o que eu quero. O que eu quero que essa pessoa tenha de muito valor vindo de mim, que ela me tenha como inspiração e que ela queira me seguir, que eu seja uma referência para ela. Eu não vou ser uma referência dando dicas de marketing. Eu tenho que mostrar o sonho dessa pessoa. Então, qual é o sonho desse meu público-alvo aqui? O sonho desse meu público-alvo, ele pode ser vender mais, mas acho que o principal sonho de quem tem empresa é conseguir conciliar a parte de trabalho e família. Então, eu quero mostrar para esse público-alvo aqui, empresários, além de dicas de marketing, como conciliar trabalho e família e como ter motivação para trabalhar todos os dias. Motivação todos os dias. Então, para esse meu público-alvo, eu vou falar um pouco de marketing, mas eu vou falar sobre como conciliar trabalho e família e como ter motivação todos os dias. Esse é o meu objetivo para esse público. Já para os atletas, eu quero que os atletas me sigam, mas eu vou vender uma consultoria para eles lá na frente. Então, o que eu quero
que eu tenho de valor para oferecer para essas pessoas? Eu tenho o meu dia a dia. A maioria dos atletas que eu conheço, eles trabalham ou são empresários, então ele é um público convergente aqui com o meu. Então eu vou mostrar minha rotina de treinos e também vou falar para eles sobre marketing pessoal. Como eu contribuo para essas pessoas? Marketing pessoal com o objetivo de ganhar seguidores e patrocínios. Então, a maior dor aqui de um atleta amador, é amador mais assessorado, é um semiprofissional, é conseguir bancar as despesas dele. Então, a maior dor dele aqui é bancar as despesas. Como que eu posso curar essa dor do atleta, dele bancar as despesas? Eu posso ensinar que com marketing pessoal ele pode ganhar seguidores e patrocínios. Então essa é a minha proposta de valor para o atleta. Eu não vou ficar mostrando os meus treinos, ou o que eu faço, ou só o que eu comi. Eu quero ajudar essas pessoas a ganhar dinheiro com isso. E na parte dos influencers, os assuntos são parecidos. Então aqui no influencers, quais são as principais dificuldades e dores de quem quer entrar nesse mercado de influencer? É principalmente produção de conteúdo. Essa é aqui, né? Produção de conteúdo. Quais são as principais dores? Seguidores. Como ganhar dinheiro. E divulgação. Divulgação e seguidores está na mesma, né? Divulgação, seguidores. Divulgação. Então, analisando essas dores principais, né, os problemas principais que esse grupo de usuários enfrenta, como eu posso gerar valor para eles? Bom, eu posso falar também sobre marketing pessoal para essas pessoas. Posso falar sobre produção de conteúdo, sobre divulgação? Até posso dar algumas dicas de divulgação, mas esse é o meu perfil pessoal, não é o perfil da agência. Então eu tenho que pensar se essa dor aqui eu quero curar ou se a G-Campaigner vai curar. Seria melhor ele seguir o perfil da G-Campaigner do que o meu para ter essa resposta, ou de qualquer outro profissional de marketing, Anatex, enfim, qualquer outro pode curar essa dor. Qual é o que eu posso trazer de valor para esse público que vai ser muito útil para ele e eles vão me seguir? Eu posso mostrar como é os bastidores de uma agência digital. Posso mostrar como são feitas, como fazer lives, gravações, errei a tecla, gravações e aulas online. E contar como essa técnica, como ganhar dinheiro com essas técnicas, fazendo lives, fazendo aulas online, por exemplo, mostrando os bastidores do dia a dia para as pessoas verem que não é difícil gravar, que você não precisa de um mega equipamento, que aqui eu estou na varanda da minha casa fazendo uma reunião online e que é possível. Eu não preciso ter a mega câmera ou um mega estúdio e etc. Então eu quero mostrar para esse público como é a vida real de um influencer e o que eles podem fazer. Legal, aqui eu começo a ter um pouco mais claro, então, quem são os meus públicos-alvo. Começo a preencher. Opa. Ô Mari. A Mari saiu, né?
Eu começo a fazer aqui a definição de público-alvo e a gente vai investigar quais são as dores. Então, primeiro saber quem é o meu público e a grande dificuldade, o grande desafio de vocês é saber quais são as dores do seu público, mas não relacionada só ao seu negócio. Quais são os dramas que o seu público-alvo tem na vida? Quais são as dificuldades que eles têm e quais são os sonhos? O que faz essas pessoas acordarem cada dia de manhã? Qual é a motivação delas? O que elas esperam para a vida delas? E como, aí sim você pensa em como você pode suprir essas necessidades. Vamos tentar jogar o exemplo aqui da Larissa. A Larissa, ela trabalha com astrologia, né, Larissa? Então você pensar quais são as dores da sua pessoa, do seu público-alvo, o que ela quer realmente? Ela quer saber o mapa astral dela ou ela quer resolver um problema de relacionamento? Ou ela quer saber se o trabalho que ela tem é para ela mesma ou não? Ou se ela quer realmente tomar uma decisão, se ela pede demissão, ou se ela continua, ou se ela faz uma viagem. Eu vejo que esse lado do mapa astral e signos, eu não quero saber o resultado ali que está escrito. Eu quero saber aquela informação para poder tomar uma decisão maior na minha vida. E quais são essas decisões que o seu público-alvo querem tomar na vida deles? Então você não vai falar assim, gente, hoje eu vou ensinar a fazer um mapa astral. Hoje eu vou dar a dica do escorpião, é um dia bom para o escorpião. Você tem que entender quais são realmente as dores do seu público. Por que ele está chegando a esse ponto extremo de buscar alguém para dar um rumo na vida dele, para saber se hoje o dia está bom ou se hoje o dia está ruim. Se eu devo tomar essa decisão hoje ou amanhã. Então essas são as dores, você tem que investigar as dores reais do seu cliente, do seu público-alvo, e você começa a suprir essas dores com o seu conteúdo. Então o seu conteúdo não é só mostrar como fazer tecnicamente ou dar dicas diariamente do mapa astral ou do signo. Ele é entender quais são os problemas dessas pessoas e tratar o problema. Na verdade, não é tratar, é cutucar o problema. Lá, o pessoal lá da minha mentoria, eles falam que você tem que achar a ferida do seu público-alvo. Aí você vai pegar essa ferida, vai passar um pouquinho de álcool em cima, para ele sentir que tem aquela ferida, que é a conscientização do problema. Então, a pessoa ela não sabe que ela tem um problema, e você conscientiza ela desse problema. E aí depois você vai colocar o dedo na ferida e ficar apertando esse dedo. Então, nas nossas redes sociais, a gente tem que ficar cutucando o problema do nosso público-alvo. E não somente postar a solução desse problema. Não falar assim, eu tive um problema de intolerância alimentar. E como eu fiz para resolver? Como eu fiz para resolver, ele é a cura do problema, mas a gente tem que explorar o problema, tem que explorar o problema é maior do que a cura. Então, quais são as causas? O que acontece com uma pessoa quando tem um problema de intolerância? Karina, eu estou usando o seu mote, mas eu sei que você não quer explorar totalmente isso. Quais são as dores principais? A gente teve um projeto que eu cuidei aqui durante 2 anos, da Lactose Não, da Flávia Macchione, e ela fez formação em coach, e esse foi o grande diferencial do serviço dela, porque na venda do curso que ela fazia, ela não colocava assim, eu vou ensinar você
a, a ter uma alimentação saudável, ou eu vou ensinar você a fazer receitas sem lactose. Ela falava o seguinte: eu sei como é você não ser respeitada, eu sei como é você ir numa festa e as pessoas te desmerecerem e falarem, não, só hoje, só isso, come isso daqui, não vai fazer mal. E ela saber que se ela comer, ela vai para o hospital. E as pessoas não respeitarem isso. Então o problema não é alimentar, é de comportamento. A dor que ela cura não é a dor da intolerância, é a dor da rejeição, é a dor da falta de respeito dos amigos, é a dor de como se comportar numa festa, como se comportar quando as pessoas criticam, quando as pessoas tiram sarro, quando as pessoas desrespeitam a sua condição. Então, é muito mais profundo do que ter um blog sobre intolerância à lactose, eu dar dicas de receitas. Qual é o segredo do sucesso de uma pessoa que fala sobre intolerância? É que ela entenda, é que eu siga essa pessoa e eu falo assim, nossa, ela me entende, ela vive isso. Eu passei exatamente isso. Olha, eu fui numa festa ontem e as pessoas ficaram me empurrando uma comida que eu não posso, e eles tiraram sarro de mim. Então, esse é o ponto principal que a gente tem que entender. Por isso que eu tenho falado, e o meu novo discurso é, antes de pensar sobre o que a gente vai falar, eu tenho que ter muito claro com quem eu quero falar. Eu tenho que saber nome, endereço, CPF, RG dessa pessoa. Eu preciso saber o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer. Se ela tem filho, se ela tem cachorro, se ela gosta de cinema, se ela gosta de teatro, se ela não gosta de nada disso. Porque dessa forma eu consigo criar um vínculo emocional com essas pessoas. Eu consigo criar realmente, deixa eu voltar aqui para mim, eu consigo entender quais são essas dores dessas pessoas e suprir. E eu acho que é para isso que o Canvas acaba ajudando. Porque respondendo essas perguntas, ele vai dar melhor essa clareza. Acho que Oi, Rita! Que bom que você está aqui. A Rita, como personal stylist, faz com certeza essa investigação já do seu público-alvo, né? Deve ser uma coisa... Acho que o principal do trabalho é você conhecer os problemas da pessoa antes de conhecer o estilo o estilo dela, ou o que ela quer chegar, onde ela pretende chegar, talvez. Sim, e aí, Gabriel, uma coisa legal também que você falou para mim faz assim muito sentido. É o cuidado que eu preciso ter mais na linguagem, né? Que eu falo muito isso, você quer aprender como combinar tal coisa, e hoje eu tenho pegado mais para o lado da autoestima, e eu percebi que isso é uma busca também não só da cliente final, mas como eu faço muitos trabalhos para loja, né, evento, essa coisa, as lojas quando vêm procurar já falam, olha, Rita, a gente quer que você faça a apresentação, mostre na coleção, mas a gente quer que você fale da mulher se aceitar, da mulher gostar do corpo que tem, um pouquinho de sensualidade. Então, até a forma como as pessoas também estão querendo mudou. Então, isso que você falou da gente ficar atento. Quem é realmente, o que é essa pessoa que eu ouvi, é realmente fantástico. Faz todo sentido. Legal. Gente, eu vou ter que reiniciar aqui porque eu estou com um problema nesse computador. Provavelmente ele vai parar a transmissão. Então, esse é o principal ponto que eu vou pegar no pé agora, e acho que é nisso que a gente tem que focar mais, principalmente para vocês que estão começando ou quem ainda está um pouco mais perdida nessa parte. É voltar uma etapa e identificar o seu público-alvo. Saber essas dores, saber quais são os problemas, os dramas que a pessoa vive e
aí sim você pensa em o que você pode oferecer para essa pessoa que faça sentido para o seu negócio, para suprir as dores desse seu público-alvo. Ok? Essa parte, vou avançar aqui para o próximo quadro. Essas duas questões, elas são as mais demoradas. O resto é fácil preencher porque já está na cabeça. Vocês vão ver que eu vou preencher agora rapidinho. Então, aqui foi um rascunho, ele pode não fazer total sentido, mas eu tenho meus 3 públicos-alvos definidos, o que eu vou oferecer a princípio para eles e conforme eu for produzindo e for testando o conteúdo, eu vou saber o que dá mais resultado, o que eles mais gostam. Vale a pena fazer muita enquete, principalmente no Stories, no Instagram. Você é isso ou você é aquilo? Você tem esse problema ou não? Você já teve esse problema? Você tem essa dificuldade? E as pessoas vão respondendo e vão te dando esse feedback. Fica mais fácil para que você saiba o que o seu público quer. A gente pode aqui chutar, eu posso chutar que empresários querem dicas de marketing. Mas será que eles querem dicas de marketing ou eles querem, de repente, começar a praticar uma atividade física? E eu posso começar a falar sobre atividade física para empresários, não para atletas. Como começar, como sair do zero. Depende de como eu quero me posicionar. Eu quero ser uma referência como empresário, atleta e consultor para influência. Esse é o meu posicionamento de marca pessoal. Então, isso tem que fazer sentido para mim. Como vocês querem ser vistas? Como você quer ser lembrada? Você quer ser uma referência em quê? Não precisa ser também, gente, ser um mega... eu quero ser referência, a melhor consultora do mundo de... A gente tem que pensar em coisas reais também e coisas do tamanho do nosso sonho. Eu já quis ter a maior agência digital, de comunicação digital do Brasil. Teve uma época aí que eu tinha assessoria de imprensa, eu cheguei a ter 22 pessoas na equipe, tinha assessoria, gastava uma grana por mês de publicidade, ficava frequentando eventos, ia em coquetel de lançamento. E meu sonho mudou, eu não quero mais isso. Eu não quero ser a maior, eu quero ser a melhor. Ou eu quero ser uma agência muito boa, mas eu não quero ficar indo em eventos de coquetel de lançamento na Oscar Freire, porque isso não me faz feliz. E isso vai contra o meu outro lado de vida saudável. Então eu fui mudando o meu posicionamento e estou alinhando ele. Isso é bom, é ruim? Não é bom nem ruim, é o que eu quero para mim. Não é melhor ou pior ser a maior ou ser a melhor ou simplesmente ser uma boa agência. Nem sempre a gente precisa querer estar no topo. A gente pode querer ter um conforto, ter um posicionamento bom, ganhar muito dinheiro com isso. Enfim, então vamos lá, que eu me estendi aqui um pouquinho. Esse é o desafio de vocês, tá? E a gente vai falar muito mais sobre como identificar o público-alvo e quais são os principais sonhos e desejos do nosso público. Próximas etapas do Canvas aqui para a gente avançar na aula de hoje, nesse bate-papo de hoje, é o seguinte. Então, tá aparecendo a minha tela aí? Com os post-its? Ok. Então, eu tenho esse público e eu tenho essa proposta de valor para esse público. Como que eu atinjo essas pessoas? Então, eu vou atingir o meu público, né? Como eu me relaciono com esses clientes? Eu vou me relacionar com essas pessoas através de fotos no meu Instagram, através de textos que eu publico no meu blog, através de vídeos no YouTube, através de lives, como a gente está fazendo agora, e também presencialmente, através de eventos,
durante os treinos ou durante eventos aí de marketing, eventos, enfim, no geral, ou também reuniões. Então, as formas que eu me relaciono com o meu público através de fotos. Como que eu inspiro o meu público? Através de fotos, textos, vídeos e também lives e presencial. E como que eu vou entregar esse conteúdo para o meu público-alvo? Como que eu vou entregar esse conteúdo para o meu público-alvo? Então, agora a gente vai preencher o canal, o quadro de canais. Então, como as pessoas te conhecem e o que você entrega. Então, esse é o quadro que a gente vai definir quais as redes sociais e quais os meios de comunicação que a gente vai utilizar. Então, para entregar esse tipo de conteúdo, o meu perfil pessoal, ele é muito visual. Então, eu vou usar muito aqui o Instagram como veículo principal. Mas eu quero me posicionar como uma autoridade, como uma referência no mercado. Então, eu preciso ter um site. Não adianta eu só querer ter redes sociais e não ter um site por trás, porque rede social qualquer um tem, né? Amanhã o Instagram, eu posso investir minha vida no Instagram e amanhã ele muda uma política e vai por água abaixo. E parece besteira, gente, eu ficar falando isso, mas ter o exemplo aí do Orkut, mas não é exemplo do Orkut, é o exemplo do Facebook. O Facebook, as empresas investiram milhões e milhões nele, e hoje o que a gente escuta é ninguém mais usa o Face, ou ninguém mais quer usar. Ele está aí, mas... e os milhões que a Farm investiu? A Farm investiu 700 mil reais para ter uma fanpage com 2 milhões, e aí? Faz o que com isso? Então, o meu segundo ponto aqui de apoio é meu blog. Eu vou produzir conteúdo para o Insta e vou produzir conteúdo para o blog. Outro canal que eu gosto muito é o meu YouTube. O YouTube, eu vou produzir um conteúdo mais específico, porque o YouTube ele fica para sempre. O YouTube é a televisão. O Face, o Instagram é o folheto, né? O panfleto que a gente recebe ali no semáforo é um Instagram, é um Facebook. Você está disposto a receber um panfleto, às vezes não, às vezes sim, quando você para o carro no sinal, mas você não julga o panfleto, você não fala assim, não gostei do papel, não gostei. Você pega, olha, se for do seu interesse você fica, se não for você amassa. Dá resultado? Dá, porque senão não estaria entregando o panfleto até hoje. Então a gente pensar que o Face e o Insta é esse conteúdo mais rápido, mais ágil, é a gente comparar o Insta e o Face como entregar panfleto na rua. As pessoas passam ali, vê uma foto sua, curti, não curti. Se eu curti muito, eu vou seguir. Se essa proposta me der um valor, por exemplo, o jornalzinho. O jornalzinho, às vezes eu baixo o vidro e peço o jornal quando estou entregando. Então, por que eu quero seguir o jornal? Porque ele vai me dar informações, notícias do dia. Então, o nosso Insta, o nosso blog tem que ser assim. Já o YouTube, se a gente for comparar, o YouTube seria a banca de jornal. No YouTube, a gente vai até o YouTube. O YouTube, só para fazer aqui um desvio, né, um pouquinho, o YouTube ele é do Google. O Google é um mecanismo de busca. Então, o YouTube ele é um mecanismo de busca em vídeos. Quando a gente entra numa banca de jornais, a gente já sabe mais ou menos o que eu quero. Então, eu quero pegar a Vogue, eu quero o jornal do dia, eu quero classificados, ou eu quero uma revista específica. Então, a gente já sabe o que a gente quer e você vai para aquela seção. Então, eu faço uma busca ampla e vem as capas de revista. Então, eu estou olhando para a seção de moda e vem aquelas capas. A capa é o que vai me convencer a pegar a revista e abrir. A chamada que está escrita na capa é o segundo ponto que vai me convencer. Então, o YouTube, o mais importante dele é ter uma capa muito boa, um título incrível que vai chamar a atenção, mas para eu não decepcionar o meu público-alvo, o meu conteúdo tem que ser incrível. Então, o YouTube é a nossa revista digital. O YouTube eu tenho que fazer um vídeo
maravilhoso. O Insta e o Face é o panfleto. Então eu vou fazer um monte e vou distribuindo. Panfleto, todo dia eu estou panfletando. Então, esses são os meus 3 principais canais. Eu vou usar aqui o Facebook também, porque ele é um ponto... Eu entendo hoje o Face como um ponto de divulgação. Eu não considero ele uma mega central de conteúdo, apesar de a gente ter estratégias para Face que funcionam muito bem. A princípio, e no geral aqui de vocês, o relacionamento via Face está um pouco mais esfriado. Então eu coloco aqui as minhas canais de comunicação: Instagram, blog, YouTube, Facebook. Vou usar Pinterest? Poderia usar o Pinterest, mas eu não considero que os atletas utilizem Pinterest. Não considero que empresários em geral saibam usar o Pinterest. E digital influencers usam o Pinterest, mas essa proposta de valor que eu estou propondo para o meu público que usa Pinterest, fica difícil utilizar. Então, falar sobre marketing pessoal no Pinterest não seria o canal certo. Mostrar os bastidores do dia a dia de uma agência, acho que o Pinterest não seria muito útil para mim. LinkedIn, poderia usar o LinkedIn também? Posso colocar aqui LinkedIn? Mas, para mim, eu deixaria num segundo momento, porque já é muita coisa. Cuidar do Instagram, blog, no YouTube. Também não adianta a gente querer abraçar o mundo de uma vez. Então, não vou colocar LinkedIn. Essa é a primeira etapa do nosso Canvas. É fazer essa ponte. Então, eu converso com essas pessoas, proponho essas soluções de problemas, esses valores é o que eu vou entregar, utilizando textos, fotos e vídeos através dessas redes sociais. Então a gente faz essa ponte. Tá? Agora, para fechar, que é um post-it para cada um. Quais são as minhas atividades-chave? O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer na minha rotina para entregar esses valores para essas pessoas? O que eu tenho que fazer para que isso dê certo? Então, no meu caso aqui, minhas atividades-chave, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar, para eu ter fotos para os meus treinos. Eu tenho que notícias de marketing, por exemplo. Falar sobre notícias de marketing. Eu quero ter um podcast que eu vou falar, eu vou dar essas dicas, gravar dicas semanais, etc. O que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que gravar vídeos e mostrar o backstage. Tenho que mostrar como eu quero mostrar para empresários a conciliação entre trabalho e família, eu tenho que mostrar aqui convívio com família. Eu tenho que mostrar meu bebê da audiência. Tem 5 coisas que dá muita audiência. Os 5 Cs da audiência. Casa, casal, carro, criança e cachorro. Postou qualquer uma desses itens, vai dar audiência. Se tiver no sol e sorrindo, aí que é o conteúdo perfeito. Não tem como uma foto de uma família feliz, com um cachorro, com uma criança, num dia ensolarado no Central Park, não ter mais cliques do que uma selfie, né? Não tem como. Então eu tenho que mostrar o meu filho, mostrar o convívio com a minha família, gravar vídeos no backstage, dicas de marketing, meus treinos, e aqui vocês vão listando tudo que vocês precisam fazer. Se eu vou falar sobre vida saudável, eu preciso fazer receitas.
Eu preciso mostrar a minha consulta, eu preciso mostrar meus treinos, eu preciso mostrar... Então, tudo que você precisa fazer é como se fosse um cronograma do que vocês têm que fazer para que consigam produzir esse conteúdo. Faz sentido isso? Estão entendendo? Mais ou menos? Tá bom. Principais recursos. Então, o que é que você tem? O que é que você é? Sim, Gabriel, legal. Tudo bem que você pode falar sobre isso, mas tem uma outra pessoa que também fala sobre isso e é muito mais legal que você. Ok, o que que eu tenho que só eu tenho? O que que só você tem que é o seu diferencial, o seu principal recurso? Aquilo que ninguém mais tem. Então, a gente pode ter aqui características como formação, histórico de trabalho, histórico de vida, algum acontecimento na tua vida importante, carreira, viagens que você fez, tudo que te acrescenta, tudo que te diferencia dos outros e que vai agregar nesse trabalho. Então, o que diferencia aqui o Gabriel dos outros? O que que faz sentido? Por que que eu vou falar para empresários? Por que que aquela pessoa vai me seguir? Porque eu sou dono de agência. Então, é um recurso que nem todo mundo tem, por isso faz sentido. Ah, mas como que você vai falar sobre conciliar filhos e família? Quem é você para fazer isso? Eu tenho 3 filhos. Sou o melhor pai do mundo? Não sou, mas tenho um histórico e isso também pode acrescentar ou não. Isso é uma característica, não é necessariamente algo só positivo. Trabalho com influencers. Já dei aulas na FAAP, ESPM. E por aí vai, vocês vão colocando. Morei tantos anos fora, conheço X países, por isso que eu falo sobre isso. Ou tenho um consultório, sou médico. Por que eu vou dar dicas de maternidade? Porque eu sou médico ginecologista. Porque eu tenho 3 filhos, sou casado, então eu entendo bastante desse assunto. Ou por que eu vou falar sobre alimentação? Porque eu tive o problema X, porque eu trato assim, porque eu tenho tal vida, porque eu tenho esse histórico. Mas não só sobre o problema, o que mais te diferencia das outras pessoas? Lá no histórico, o Gabriel ele veio de Ribeirão Preto, então o Gabriel é do interior de São Paulo. Tudo isso ajuda na formação da minha identidade, do meu perfil para o meu público. Então, lendo esse quadro, eu consigo ter uma visão. Quem é o Gabriel? A Gabriel é isso, isso, aquilo, é caipira, mas já fez essas coisas, já trabalhou na Daslu, e isso dá uma visão geral. Eu vou contar, conhecer a Kika lá, olha que maravilha. Isso dá uma visão geral de quem é você, de como você vai se apresentar. Essa parte dos principais recursos, ele é a base para o seu texto de about. A sua página de about, o seu perfil, tanto no Insta quanto no seu blog ou no Face, a sua parte de about, ele está muito ligada a principais recursos. Quem sou eu? Eu sou isso, eu trabalho, eu vim de tal lugar, trabalhei, ralei duro aqui, entreguei panfleto na rua em São Paulo durante 3 anos, trabalhei na Daslu, abri uma agência e hoje trabalho assim. Então, isso me dá respaldo para que eu possa dar uma dica de empreendedorismo e de crescimento. Isso me dá respaldo para que faça sentido essas dicas que eu quero dar. Massa. Agora, principais parcerias, quem te ajuda? Então a gente sabe que a gente não faz nada sozinho e que a gente precisa de parceiros para fazer todo esse nosso plano lindo aqui de ação acontecer.
Então, quem são os nossos principais parceiros? E aqui vocês vão colocar não só parceiros que vocês já têm, mas parceiros que você gostaria de ter. Tá? Lembrando que esse Canvas ele não é um cenário atual, ele é o meu cenário futuro. É o planejamento do meu negócio. Então, meu negócio funcionando assim, eu precisaria ter esses parceiros para que isso funcionasse. Então, quem são os meus parceiros hoje? Hoje, a G-Campaner é um parceiro meu. Porque parte do meu Insta pessoal eu uso a estrutura da agência para fazer. Eu tenho a minha assessoria de triatlon, tenho a Medley. Eu tenho o apoio, tenho o meu treinador, tenho as planilhas de treino e não pago por isso. É uma parceria. Eu divulgo eles, em troca, a mensalidade lá, que seria uma mensalidade de R$ 150 para eu ter essa assessoria, eu estou abonado. Então já é um parceiro que eu economizo. Aqui, quanto que dá? R$ 1.800 por ano. Me gera de economia essa parceria. Quem mais eu gostaria de ter como parceiro? Eu gostaria de ter um médico, um físio, gostaria de ter uma nutri. Isso na parte esportiva. Eu gostaria de ter como parceiro também o YouTube ou um estúdio de gravação para poder fazer vídeos melhores. Gostaria de ter como parceiro aqui um influencer top. Eu poderia colocar o nome dele aqui, tá? Mas eu não vou colocar. Eu gostaria de ter um influencer top que me ajude a alavancar as minhas redes. Eu tenho que... Isso faria sentido para mim? Faria. Então eu tenho que buscar essa parceria. Eu estou me envolvendo, entrando em mentorias, entrando em grupos de estudo e ficando pendurado com alguns YouTubers que eu conheci, porque em algum momento eu vou fazer um collab e tentar alavancar meu canal. Então aqui nas principais parcerias vocês vão colocar quem vocês têm hoje e quem vocês gostariam de ter. E agora a melhor parte. Ficou um risquinho vermelho aqui, que engraçado. A melhor parte que é como eu ganho dinheiro com isso. Porque não adianta fazer todo esse planejamento, ter um Instagram lindo, ter uma rede linda, fotos lindas, se eu não sei como eu vou ganhar dinheiro com isso. Essa parte de como ganhar dinheiro tem duas formas de preencher. A primeira delas é você, antes de começar na verdade, vocês aí já têm noção de como vocês pretendem ganhar dinheiro com o trabalho de vocês. Pelo menos uma leve noção. Eu poderia vender alguma coisa, poderia ensinar alguma coisa, ou poderia dar uma consultoria, por exemplo. Então, ou eu posso querer ter muita audiência para vender publicidade. Eu posso revender produtos, eu posso ser afiliado de alguém, como como que chama aquela menina de maquiagem? A Camila Coutinho, Camila Coelho. Ela é afiliada de maquiagem. Hoje eu acho que ela já tem até linha própria dela, mas ela ganha muito dinheiro indicando as marcas e ganhando comissão em cima. Então, vocês já têm que ter uma noção de como ganhar dinheiro, mas mesmo que não tenha, você pode desenvolver isso no decorrer do seu projeto. As oportunidades também, você acaba descobrindo novas oportunidades. Enfim, então, formas de ganhar dinheiro, você vai documentar aqui embaixo. Como que eu pretendo ganhar dinheiro aqui? Usando o meu Insta pessoal, tá? Isso não é da agência. Eu pretendo, para atletas, vender consultoria de marketing esportivo. Para empresários, eu quero vender campanhas no Facebook, Instagram. E também quero vender site e loja.
Então, em algum momento, dentro do meu planejamento de conteúdo, eu vou tocar nessas dores. Por exemplo, deixa eu só terminar aqui, né? Ir para influencers, consultoria pessoal, consultoria de negócios. Então é assim que eu pretendo ganhar dinheiro com o meu perfil pessoal. Mas como que eu faço esse vínculo? Dentro da minha produção de conteúdo, eu vou tocar nas dores que os meus públicos-alvo têm e vou oferecer a solução. Então, para o empresário, é muito difícil conciliar o dia a dia e ainda mais quando você descobre que o teu site é muito ruim e não vende, né? Nossa, é muito ruim quando acontece isso. Sabia que lá na agência a gente resolve esse tipo de problema, a gente tem sites incríveis, é especialista em moda. Pronto. Eu comentei num story e a pessoa estava me seguindo por outros motivos, eu dei uma solução para ela. Posso falar para influencer. Estou postando meu conteúdo, fazendo um backstage de vídeo e cito um tema de dificuldade de assuntos, né? Nossa, eu estou gravando esse vídeo aqui e olha que doido. Eu gravei esse vídeo, no meio eu tive uma ideia, gravei outro, depois eu gravei outro e já gravei 4 vídeos em seguida. E para ter tanta ideia assim, eu uso uma técnica de planejamento que é um Canvas. E essa técnica é muito fácil. E eu ensino a fazer essa técnica. Se você quiser mais informações sobre isso, me manda uma mensagem que eu te ensino. Mas então vamos voltar para o vídeo. O vídeo, olha só que legal. Eu usei a câmera assim e assado e aí saiu um vídeo legal. Então, no meio do meu conteúdo, eu dou umas pitadas da solução dos problemas que o meu público-alvo tem. Por isso que eu preciso saber o meu público-alvo e quais são os problemas que eles têm. Outro problema que eu vejo aqui, conciliar a vida pessoal e vida profissional. Essa é uma dor, acho que, muito grande da maioria das pessoas. Não precisa ser empresário, para quem trabalha e estuda, principalmente. Então, eu vou falar sobre home office. Eu vou falar sobre a possibilidade de fazer home office e como isso agrega no seu dia a dia, como isso faz bem para a tua família, como isso vai deixar seu filho mais feliz. Então, eu junto vários assuntos com uma solução e vou dar dicas de como fazer home office. A pessoa vai me seguir por conta disso. Em algum outro momento eu vendo um serviço para ela. Tá? Então essa é a base do Canvas. Vocês vão colocar como vocês pretendem ganhar dinheiro. Como vocês pretendem ganhar dinheiro com o seu negócio. Se você ainda não sabe como ganhar dinheiro, é porque o seu público-alvo não está muito bem definido e você não tem claro quais são as dores que você cura. A partir do momento que você souber quais dores que você cura, você vai pegar e enfiar o dedo na ferida da pessoa, deixar ela muito dolorida, porque as pessoas entram no Instagram, no Insta, no Face, para esquecer dos problemas. E se você cutuca o problema da pessoa e vem com uma solução, você cria um vínculo emocional com essa pessoa. Aí ela vai começar a te seguir porque você resolve o problema dela. E não porque você distrai ela ou porque você tem fotos bonitinhas. E, para fechar, estrutura de custos, vocês vão colocar tudo que você tem de custo para fazer isso acontecer. Então, eu tenho custo aqui, gravação de vídeos. Para cada gravação, vocês mulheres têm salão, tem toda uma parte de beleza. Então, tem que colocar aqui. Cada vídeo custa R$200 de salão para fazer. Salão. O que mais que eu tenho? Eu tenho campanhas. Então, eu gasto R$200 por mês de Facebook Ads. Eu tenho o meu editor de vídeo, que me cobra R$400 para fazer cada vídeo. Aqui, quem está fazendo o vídeo para mim é a G-Campana, é meu parceiro. Então, eu já suprimi esse custo. Eu achei um parceiro para suprir esse custo aqui. E
vai listando tudo que você tem de despesa, manutenção de site, e etc. Escritório, se você tem escritório, fotógrafo, por aí vai. Então, essa é a visão geral, esse é o novo formato que a gente está fazendo para conseguir identificar e ter muito claro qual é o problema que eu resolvo. E assim eu consigo responder a pergunta de por que você deve me seguir. Se um empresário me fizer essa pergunta, por que eu devo te seguir? Ah, legal, segue aí meu Insta. Mas por que eu devo te seguir? Você deve me seguir porque eu vou te ajudar a conciliar a tua família com o trabalho e conseguir ganhar dinheiro mais fácil. Interessa ele? Se interessar, ele vai me seguir. Para um influencer, por que você deve me seguir? Porque eu vou te mostrar os bastidores dos influencers. Olha que coisa legal. E para um atleta, por que você deve me seguir? Você deve me seguir porque eu vou te ensinar sobre marketing pessoal e como você se posiciona no mercado. Então, gente, é muito importante que vocês pensem no planejamento de vocês e tenham em mente o seguinte: qual é o problema que eu resolvo? Qual é o problema que eu resolvo? É muito simples. Para dar mais 2 exemplos aí, tem um coach que eu sigo, ele chama Jerônimo Temel. Ele é muito famoso no YouTube e ele é muito famoso, cada vídeo dele tem 10, 15 mil visitas, mas você pergunta para ele, por que eu devo te seguir? Quem é o seu público-alvo? Ele é coach e ele faz vídeos para coaches que não conseguem clientes. Então, o problema dele, apesar dele falar sobre tudo, ele fala sobre procrastinação, sobre como fazer propostas, sobre marketing pessoal, sobre qualquer tipo de assunto, mas todo o conteúdo dele é voltado para coaches que não conseguem clientes. Como que é o nome dele? Eu não gravei, desculpa. Jerônimo eu vou passar aqui. Eu mando ali no grupo. Tá, obrigada. Jerônimo Temel. Alguma coisa assim. O Google corrige pra gente. Uhum. Jerônimo Temel. Tá. No YouTube. Ele é muito bom. E esse é o desafio principal. Terem claro as dores do seu público-alvo. Então, a lição que eu tirei desses últimos encontros que eu fiz, dessas mentorias que eu entrei, a gente tem que conhecer muito bem com quem a gente quer falar. E não ficar pensando, o que eu posto hoje? Se você pensa, o que eu posto hoje, é porque você não sabe exatamente quem é o seu público-alvo ainda. Aqui, eu escolhi 3 públicos, mas você pode começar com um. Tá? Principalmente, eu quero falar primeiro com pessoas como eu, quero falar primeiro com mulheres nessa faixa etária que querem melhorar o seu estilo, ou que estão perdidas e querem saber seu signo, ou com pessoas que também têm a mesma intolerância que eu tenho, ou pessoas que se interessam por papelaria, ou pessoas que querem... Sim. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. O que eu acho assim, falando no meu caso, que atrapalha, que eu percebi, os públicos de cada canal são completamente diferentes. Por exemplo, o público do Face é um, até porque eu usei o Instagram, que eu já tinha previamente, antes de começar esse projeto. Então, sim, é um público que não tem nada a ver. E agora que eu estou com o YouTube, são públicos, assim, faixa etária, eu fico olhando o analytics de cada um. São faixas etárias diferentes, são sexos, tem um que é basicamente feminino e o outro é basicamente masculino. Então, assim, eu não sei como juntar gente falar sobre o mesmo assunto. Então, assim, o meu Insta eu já tinha previamente. Então, assim, como eu trago público,
diferente. Eu vejo que o Instagram tem um público muito mais jovens que os outros canais. Então, assim, é falar sobre um assunto. Então, como é que se junta todas essas mídias para falar de uma coisa só diferente? Tá. Tá. É assim, a gente, Karina, a gente não pode pensar na audiência que a gente já tem. Ok. A gente tem que fazer um conteúdo para a audiência que a gente quer. Essas pessoas, tem muita gente que cai de paraquedas, elas vão ver o conteúdo e não vão se fidelizar. Então é normal ter um monte de pessoas estranhas caindo, mas as que frequentarem sempre é a formação do seu público-alvo. E por isso que tem que ter as chamadas de ação, as call to actions, para que essa pessoa se fidelize. Então, você faz a proposta de valor, né? Qual é o problema que você resolve, e pede para essa pessoa te seguir ou para essa pessoa cadastrar em uma lista de e-mail para receber mais dicas, e essa vai ser a audiência que você vai formando. Esse Jerônimo que eu comentei, ele tem, por exemplo, 10 mil visitas em um vídeo, mas o público-alvo dele, que é a pessoa que ele quer vender a consultoria dele, é 100 pessoas. Ele tem uma audiência grande porque ele fala sobre um assunto amplo, mas para quem ele vai vender é uma porcentagem dessa audiência. Então, é normal ter público que não é exatamente aquele que a gente busca, mas continuar produzindo conteúdo e através da publicidade, da mídia, fica mais fácil atingir as pessoas que a gente quer. Então, quando o seu conteúdo estiver alinhado, colocar um pouquinho de dinheiro ali vai fazer o seu conteúdo chegar para as pessoas certas. Entendi. Entendeu? Ok. Né, porque assim, que os públicos